Mateus 26, 36. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo 26, a partir do verso 36. Encontraram? Amém? Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, diga EBD. Então todos encontraram. Diz assim a palavra do Senhor. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa noite, esse momento tão oportuno, que nós estamos na tua casa, Senhor. Deus, tu conheces todos que adentraram por essa porta, o seu interior, o seu íntimo, a sua dor, a sua aflição. Pai, eu tenho certeza que tu estás aqui nesse lugar, e assim, Senhor, como tu falou, Senhor, assim como tu agiu, Pai, no primeiro culto, acredito que de igual modo tu também fará no segundo, Senhor. Pois nós estamos aqui, Senhor, porque tu estás aqui. Nós estamos aqui porque tu nos trouxeste até aqui, Senhor. E acreditamos, Pai, que tu tem uma palavra de esperança para nossas vidas nessa noite. Por isso, Senhor, que o teu Espírito Santo possa trazer a sensibilização, Senhor, de escutarmos a tua voz nessa noite, de escutar o teu direcionamento para nossas vidas nessa noite. Que a tua palavra, Senhor, possa preencher o nosso ser, impactar nossas vidas nessa noite, no nome de Jesus. Amém? Poder tomar seu assento. Meus irmãos, como já mencionado no início do culto pelo presbítero Cláudio, estamos no mês de setembro amarelo, estamos nesse culto especial, nessa temática tão especial. E como ele citou, em 2003, a Organização Mundial da Saúde, no dia 10 de setembro, instituiu esse dia como um dia mundial da prevenção ao suicídio. E a gente vê que alguns anos depois, em 2015, o Brasil adere a esse dia e faz a tão chamada campanha Setembro Amarelo. Desde então, a nossa convenção, a CIB, Convenção das Igrejas Batistas Independentes, aderiu a essa campanha também. E hoje nós estamos aqui num dia especial para falar de um tema, de uma temática que é difícil, de uma temática que é delicada, que é sensível muitas das vezes de se falar. Mas eu vejo que é um momento, um culto, um tema específico e dedicado da parte de Deus para nossas vidas, para a gente refletir um pouco acerca da importância da vida, acerca da saúde mental e acerca até mesmo do apoio mútuo que nós devemos conceder de um para com o outro, como foi mencionado no início do culto pelo nosso presbítero. E eu não sei, meu irmão, como você está aqui nessa noite. Eu não sei como você adentrou por essa porta. Talvez você saiu da sua casa pedindo: Deus, fala comigo nessa noite. A palavra do Senhor ali em Salmos 42 vai dizer: por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois o louvarei. Ele é meu auxílio e Deus meu. Davi, em um momento também específico da sua vida, Salmos 16:11, ele diz assim: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria.
na tua destra delícias perpétuas. Meus irmãos, diante da presença do Senhor, a tristeza salta de alegria. Por isso eu quero te dizer, não sei como você adentrou por esta porta, mas eu acredito que a presença de Deus está aqui nesse lugar, e aonde a presença de Deus está, como o próprio Davi citou, há plenitude de alegria, há fartura de alegria. Por isso eu tenho convicção nessa noite que Deus, em sua infinita misericórdia, graça e imensurável amor, pode arrancar do seu ser, do seu coração, qualquer tristeza, qualquer angústia, e você pode ser capaz de sair daqui desse lugar hoje, pulando, saltando de alegria, porque aonde a presença do Senhor está, há fartura de alegria. Amém? Meus irmãos, antes de explanar um pouco sobre o texto que nós lemos, é necessário trazer alguns conteúdos aqui, alguns conceitos científicos. E eu gostaria aqui de explanar um pouco com vocês acerca dos fatores e riscos que podem contribuir para um ser humano tirar a sua própria vida. Os estudos vão dizer que existem diversos fatores, diversos riscos que podem contribuir para que a pessoa tire a sua própria vida. E esses fatores, eles estão distribuídos em fatores psicológicos, fatores biológicos e fatores sociais. E eu queria destacar o fator psicológico, porque 90% dos suicídios estão relacionados ao fator psicológico, a algum transtorno mental. E esse transtorno mental causa muitas das vezes depressão, que está em 50% dos casos. Esse transtorno mental muitas das vezes causa ansiedade, que está em 10% dos casos. Esse transtorno mental pode muitas das vezes gerar um estresse psicológico devido a algumas crises, devido a alguns eventos traumáticos, devido a até mesmo crises financeiras, até mesmo perdas de pessoas, de entes queridos, até mesmo de violência, até mesmo de abuso. Então, em sua grande maioria, em sua grande parte, o transtorno mental é o principal fator para o ser humano tirar a sua própria vida, para o ser humano pensar que não existe razão de ele viver, para o ser humano pensar que não existe esperança para a sua luta e para a sua dor. E eu queria também com você nesse momento destruir aqui e derrubar alguns mitos que é levantado acerca desse tema. O primeiro mito que eu queria falar com você: dizem que falar sobre suicídio com alguém pode incentivar esta pessoa a querer, a tirar a sua própria vida. Isso é um mito. Pelo contrário, meus irmãos, falar de suicídio, falar dessa temática com alguma pessoa, pode ajudar ele a aliviar a sua dor, pode ajudar essa pessoa a aliviar essa solidão, essa tristeza, essa angústia. Por isso, meu irmão, falar sobre suicídio com alguém não incentiva essa pessoa a tirar a sua própria vida. Pelo contrário, ajuda essa pessoa a passar por esse momento de desânimo e tristeza. Um segundo mito é que quem tenta suicídio é um covarde, é um fraco. Meu irmão, a questão do suicídio não está relacionado à covardia, não está relacionado a ser fraco. O suicídio, como nós falamos, está relacionado a um fator, a um transtorno psicológico, a um transtorno mental. Um terceiro mito que se levantou ao longo dos anos e se espalhou pelas igrejas é que as pessoas dizem, que eu já vi até mesmo pessoas ministrando sobre isso, que o fator da depressão, o fator do suicídio está relacionado ao pecado sobre essa pessoa, a um pecado específico agindo sobre essa pessoa. Isso também é um mito. O suicídio, a depressão, esses transtornos psicológicos não está relacionado a algum pecado. Isso pode ser algum impacto, alguma coisa que ocasionou no passado. Por isso é importante falar e derrubar esses mitos. E a gente vê que ao longo da história do cristianismo, até mesmo olhando para a própria palavra de Deus, nós vamos observar que grandes homens e mulheres de Deus passaram por esse momento de depressão,
passaram por esse momento de profunda tristeza, de profunda angústia. Há uma estatística que aponta, nos dias atuais, que pastores, cada vez mais pastores, têm passado por um momento de dificuldade, por um momento de depressão, precisando de suporte psicológico. A nossa própria convenção tem um psicólogo chamado Rodrigo, que ajuda bastante em relação a esse tipo de problemática. Portanto, meu irmão, é algo real, é algo que não está lá fora, é algo que muitas das vezes está aqui dentro, no nosso meio, no nosso convívio. A história vai apontar que Charles Spurgeon, um grande pregador, príncipe dos pregadores, ali do século XIX, por grande parte, por muitos anos, ele conviveu com a questão da depressão. Charles Spurgeon, um grande homem de Deus, um grande pregador, tem um livro chamado A Depressão de Charles Spurgeon. A palavra do Senhor, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 4, fala do profeta Elias, um grande homem de Deus. O profeta Elias, no Monte Carmelo, ele luta ali e ganha a batalha contra os profetas de Baal. E após essa batalha, após ele vencer, ele recebe uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel. E quando ele recebe essa ameaça, a palavra do Senhor vai nos dizer que ele foge para o deserto. E ali, estando no deserto, ele começa a falar com Deus, ele começa a orar. E essa oração vai dizer, ele orou para morrer dizendo assim: já basta, Senhor, toma agora a minha vida. O profeta Elias, naquele momento de medo, foi tomado pela uma angústia, pelo medo, pela uma tristeza, a ponto de desejar a própria morte. Outro personagem bíblico que eu quero destacar com vocês está justamente nesse texto bíblico que nós lemos aqui, de Mateus 26, 36, que é Jesus Cristo. E aqui eu quero abrir um parêntese. Não estou querendo falar e afirmar que Jesus teve depressão, que Jesus planejou tirar a sua própria vida. Não estou querendo falar e afirmar isso, mas estou querendo dizer que próprio Jesus, em sua condição humana, ele passou por um momento de aflição, passou por um momento de profunda tristeza, passou por um momento de angústia, e ele ora no Getsêmani, dizendo que a minha alma está profundamente triste até a morte. Grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, próprio Jesus, passando por esses momentos de tristeza e dor. Portanto, meu irmão, é algo próximo de nós. É algo que não está longe de nós. Amanhã nós podemos passar por esse momento. Quem sabe você hoje está passando por esse momento de tristeza, por esse momento de dor, de luta, de angústia. A palavra do Senhor vai dizer em Romanos 8:18, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós, meu irmão. Essa dor que você está sentindo hoje, esse sentimento, essa aflição, nada disso pode ser comparada com a glória que há de ser revelada para cada um de nós. Portanto, permaneça firme no Senhor, aguente mais um pouco nessa luta, nessa tristeza, nessa dor, porque há uma glória que há de ser revelada para cada um de nós no nome de Jesus. O contexto da passagem que nós lemos, de Jesus no Getsêmani, a gente que vai ver que no capítulo 26, alguns versículos antes, Jesus está ali com os discípulos, e ele participa de uma ceia, da última ceia do Senhor, juntamente com os discípulos. E ali na ceia, ele revela que seria traído. Jesus então sai daquele ambiente da ceia do Senhor, sai do cenáculo, e a palavra do Senhor diz que ele caminha, junto com os discípulos, até Getsêmani, um jardim localizado no Monte das Oliveiras, que tinha azeitonas e que tinha a produção de azeite. Esse momento, dessa passagem que nós lemos, é um momento crítico, crucial na vida de Jesus. É um momento que está marcando ali o início de um sofrimento que está por vir. Está marcando o início ali que Jesus está a ponto de ser crucificado.
Jesus, nesse momento, no Getsemane, ele se encontra em estado de dor, em estado de dureza, em estado de dor no seu coração, em estado de impacto emocional, de impacto físico. Jesus encontra-se em estado de profunda tristeza, de profunda angústia. Como ele mesmo orou, a minha alma está profundamente triste até a morte. E a gente vê que Jesus ali, ele está experimentando essa dor física, essa dor emocional, psicológica, essa dor espiritual, no momento que ele vai ser separado entre Deus devido a carregar o pecado da humanidade que vai estar sobre ele. Jesus então até ora pedindo que esse cálice seja removido dele, pois ele já não estava mais aguentando de tanta dor, de tanta angústia, de tanta tristeza. E a gente vê que a palavra Getsemane, na qual Jesus está, tem o significado largar de óleo, prensa de azeite. Jesus está no Monte das Oliveiras, lugar que tinha muitas azeitonas e que era produzido o azeite, através de um processo de prensa, de prensagem. Jesus está ali nesse processo agora, de ser prensado, de passar por esse processo angustiante e de tristeza. E eu queria destacar e falar aqui que na nossa vida, assim como aconteceu na vida de Jesus, há processos e há propósito. Há processos e há propósito. Sabemos que o propósito de Jesus ter vindo nesse mundo foi para redimir a humanidade, foi para nos dar a salvação. A palavra de Deus diz que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é a vida. Ele veio para nos salvar. Esse era o propósito da vida de Jesus. E para esse propósito acontecer, Jesus passou por alguns processos. Deus tem propósito para cada um de nós, isso eu não tenho dúvida. Deus tem propósito para mim, Deus tem propósito para a vida de você. Mas para esse propósito realizar, é necessário que passamos por processo. E processo, muitas das vezes, é um processo de dor, é um processo de tristeza, é um processo de perca, é um processo de angústia. Mas é um processo e devemos focar no propósito. Porque a palavra do Senhor vai nos afirmar. Porque eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus tem planos para as nossas vidas. Deus tem plano a realizar para cada um de nós. A palavra do Senhor também vai dizer, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo que acontece nas nossas vidas, seja de bom ou seja de ruim, tem o propósito divino. Tem algo que Deus quer nos ensinar, tem algo que Deus está conectando com o propósito que Ele tem para realizar para as nossas vidas. Filipenses 1,6, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês, vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus está trabalhando em nossas vidas, por meio dos processos, por meio das dores, por meio das angústias, por meio das tristezas, porque Ele tem um propósito a realizar nas nossas vidas. Amém? Você crê assim? Portanto, meus irmãos, a gente vê que nessa passagem, Jesus no Getsemane é um lugar de decisão. Jesus, em sua condição humana, sendo tomado de dor, de tristeza, de angústia, ele poderia muito bem não realizar mais o propósito que Deus tinha realizado para a vida dele. Ele poderia muito bem desistir do propósito, mas ele focou no propósito. Ele focou em mim, ele focou em você. Naquele momento ali de decisão, Jesus reafirma o compromisso que Ele tinha comigo e com você e com Deus. E Jesus estava simplesmente ali focado no propósito que Deus tinha para se cumprir ali. E devido a Ele estar focado e ter decidido passar por esse momento, nós estamos aqui hoje, meus irmãos.
E a palavra do Senhor vai dizer que não foi a gente que escolheu a Ele, mas Ele nos escolheu. O amor nos amou primeiro. E é por isso que hoje nós estamos aqui, porque Cristo Jesus focou no propósito que Deus tinha a cumprir, a realizar pela vida dele. Meus irmãos, Deus tem propósito para cada um de nós. Precisamos passar por processos e ter esperança na dor, porque Deus nos ajuda em nossas fraquezas. Deus nos ajuda em nossas dores. E a gente vê que através da vida de Jesus, num panorâmica bíblico aqui que eu posso trazer para vocês, a gente vê que processo e propósito, eles estão conectados, eles estão interligados. A gente sabe que o propósito de Jesus era redimir a humanidade. João 3,16, o versículo mais conhecido do povo cristão, vai dizer: porque Deus amou muito a maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A palavra do Senhor vai dizer que o Filho do homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O propósito de Deus, de Jesus, era justamente redimir a humanidade. Era fazer que por intermédio dele a gente se reconciliasse com Deus, ter a salvação nele. E para cumprir esse propósito, Jesus passou por processos. O primeiro processo que eu gostaria de destacar com vocês é o processo inicial, que é a encarnação. Filipenses 2:5 vai dizer: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que subsistindo em forma de Deus, não considerou ser igual a Deus ao que se devia aferrar, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. O processo de redenção começou na encarnação de Jesus. Ele se tornou figura humana. O segundo processo é que Jesus, a palavra vai dizer que ele crescia, que ele se preparava. Lucas 2:52, e Jesus crescia em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Então Jesus, antes de iniciar seu ministério público, ele crescia em estatura, em graça, em conhecimento ali de Deus. Outro processo também, Jesus passou por um momento de tentação, de provação. Em Lucas 4, nós vamos ver que Jesus foi conduzido pelo próprio Espírito Santo de Deus e levado para o deserto para ser tentado. Hebreus 4,15 vai dizer que porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele, Jesus, tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Jesus também passou por esse processo de tentação. Jesus também passou por um processo ao qual ele exerceu o seu ministério de forma pública. Em Mateus 9,35, vai dizer que ele percorria por todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Jesus agora está em seu ministério público, ele está nesse processo. E por onde Jesus passava, alguma coisa acontecia. Aonde Jesus passava, ele curava, ele ensinava, ele propagava o reino de Deus. Ele passou por esse processo também. O outro processo que Jesus passou, conforme o texto que nós lemos, foi um processo de sofrimento, foi um processo de dor, de tristeza, de angústia. A palavra do Senhor vai dizer em Isaías 53:3 que Jesus era desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Isaías destaca algo aqui que eu acho interessante, é homem de dores. Então Jesus, em sua condição humana, era um homem de dor, ele sentia tristeza, ele sentia angústia. Diz ainda Isaías, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente,
Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Jesus também passou por um momento de dor, de aflição, de angústia, como o profeta messiânico do Antigo Testamento, chamado Isaías, citou, um homem de dores. Mas a palavra do Senhor também afirma que ele foi obediente até a morte e morte de cruz. A dor de Jesus no Getsêmani, essa tristeza, essa angústia, era tão grande que Lucas também, ao falar dessa passagem, ele vai dizer que Jesus era consolado por um anjo. Lucas ainda vai dizer que a dor dele era tão grande que Jesus suou como gotas de sangue. E a ciência vai explicar desse fenômeno, definindo como hematidrose, que está relacionado a uma dor profunda, a uma angústia profunda, a um nível muito alto de estresse. Jesus, naquele momento, em sua condição humana, ele sentia tanta tristeza, tanta angústia, tanta dor, que começa agora no seu corpo gerar hormônios por um alto índice de adrenalina. Esses hormônios ali pelos vasos sanguíneos, começa a romper os vasos sanguíneos. E ali pela pele de Jesus começa, pelo rompimento do vaso sanguíneo, derramar sangue. E Lucas vai dizer que Jesus suou como gotas de sangue. E a própria ciência afirma isso, que não é algo impossível, mas algo possível. E a ciência afirma que é algo raro de acontecer. E que para isso acontecer, a pessoa precisa passar por um momento de aflição muito grande, de angústia muito grande, de tristeza muito grande. Olha o processo agora que Jesus está passando, sofrendo, angustiado, de tristeza. A gente vai ver que na história, depois Jesus é entregue aos homens, Jesus é crucificado naquela cruz, Jesus morreu, mas a palavra de Deus nos afirma que ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Aleluia! Jesus também participa desse processo de ressurreição. A palavra do Senhor vai dizer que porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A gente vê que Maria vai ali procurar Jesus, e o anjo diz, ele não está aqui, ele ressuscitou. Jesus passou por esse momento, processo de dor, angústia, tristeza, morreu, mas ele ressuscitou, e devido à sua morte e ressurreição, ele nos garante a salvação, ele nos garante vida e vida em abundância. Aleluia! E o processo de Jesus ainda continua. A palavra do Senhor diz que depois de ele ressuscitar, ele aparece aos discípulos e ali fica alguns dias com os discípulos, e acontece a sessão, Jesus sobe aos céus, e ele promete que um dia ele vai retornar para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. João vai dizer assim, 14, a partir do versículo 2, na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, esteja vós também. Jesus subiu, e Ele tem preparado lugar para cada um de nós. E um dia Ele voltará para nos buscar. Por isso eu te digo, aguente firme nesse propósito, e foque nesse processo, e foque no propósito. E existe esperança àquele que crê. Existe esperança em meio à dor. A palavra do Senhor
diz que Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Ele subiu e Ele mesmo prometeu que Ele deixaria conosco um Consolador, um ajudador chamado Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O processo de Jesus ainda continua. E você está passando por esse processo de dor, de tristeza, de angústia, aguente firme. Deus um dia voltará, nos buscará, e ficaremos com Ele por toda a eternidade, adorando a Ele, louvando a Ele, bendizendo o seu santo e maravilhoso nome, prostrado aos seus pés e dizendo o quanto Ele é santo, o quanto Ele é santo, o quanto Ele é belo, o quanto Ele é maravilhoso. Portanto, essa dor, essa tristeza atual não pode ser comparado com uma glória que há de ser revelada para cada um de nós. Um dia, como a palavra está escrito, Ele enxugará dos nossos rostos toda lágrima. Um dia Ele vai aliviar toda a dor. Já não vai mais existir morte, já não vai mais existir sofrimento, já não vai mais existir dor. Aguente firme, foque no propósito, que o Espírito Santo de Deus possa levantar a sua cabeça nessa noite, fixar os seus olhos no autor e consumador da sua fé, da nossa fé. Aleluia! Glória a Deus! Meus irmãos, Jesus é um exemplo para nós. Exemplo de um homem que passou por processos, mas que focou em propósito. Jesus nos ensina aqui e nos motiva a passar por esses propósitos com a ajuda do Espírito Santo, focando no propósito que Ele tem para cada um de nós. A vida de Jesus é um exemplo para nós. A vida de Jesus é um exemplo e nos mostra como o processo e propósito eles estão conectados e interligados. Jesus passou por cada etapa, por cada processo, conforme eu mencionei para vocês. E talvez Jesus tenha conduzido você a um propósito de dor nesse momento. Talvez Jesus tenha conduzido você a um propósito de tristeza nesse momento. Mas pode ter certeza que algo Ele tem a te ensinar. Alguma lição Deus quer extrair disso, dessa experiência. Deus quer amadurecer você. Como citei no primeiro culto, eu faço parte desse propósito, desse processo. Estamos há 6 meses aqui em Santa Catarina. E não tem sido fácil para nós. Viemos por obediência à palavra do Senhor. Viemos em obediência por uma ordem que Deus nos concedeu. Mas não é fácil sair da região norte e vir para o sul, aonde não se conhece as pessoas, aonde não se tem amigos. Estou agora conhecendo vocês, criando laços afetivos, tendo amigos. Mas não é fácil estar distante da família. Não é fácil ficar 25 anos em uma igreja no qual eu nasci ali, na qual eu cresci ali, na qual Deus me ensinou muitas coisas ali, na qual eu casei ali, na qual eu apresentei o meu filho ali, na qual fui ordenado ao ministério da palavra ali. E agora Jesus fala para a gente sair dali e ir para outro lugar. E não tem sido fácil. Confesso que os 2 primeiros meses foi muito difícil para mim. Várias noites eu passei em claros. Muitas das vezes eu chorei de tristeza e falando, Deus, arranca isso de mim. Eu estou aqui pela tua vontade. Quantas vezes eu chorei com saudade da minha mãe. Sempre tive um relacionamento ali com a minha mãe muito próximo. Todos os dias antes de eu ir para o meu trabalho, eu passava na casa da minha mãe, pedia a bênção dela, dava um abraço nela, dava um beijo nela, falava que amava, que amo ela, te amo minha mãe. Ela me abraçava, ela me abençoava, falava que me ama também.
Ainda ontem, minha mãe mandou uma mensagem dizendo: meu filho, eu tenho sentido tanta falta de você, mas o que me alegra é que tu está debaixo dos propósitos de Deus. Lembro-me dos primeiros meses estando aqui, passei por uma experiência onde eu tinha tanta tristeza, onde eu tinha tanta angústia, onde eu desejava voltar para Manaus. Quantas vezes eu falei para minha esposa: eu vou voltar, se tu quiser, volta comigo. E eu me lembro que em um desses momentos, e uma noite, eu estava tão triste, que eu comecei a sentir os meus pés estar formigando. Comecei a sentir o meu braço esquerdo ficar meio que dormente. Comecei a sentir uma dor no peito e falei para minha esposa: eu vou procurar uma UPA. Fica aí, fica orando. E eu me caminhei, me direcionei para uma UPA. E eu me lembro ali, uma UPA estava lotado, e eu ali sentei esperando me chamarem. E eu ali chorava ao Senhor, e ali questionava a Deus por que desse momento de dor, de angústia, de tristeza. E só via minha mãe na mente, e eu chorando ali. E de repente o meu telefone toca. Um pastor, grande amigo meu, um grande homem de Deus, direcionou uma palavra para mim dizendo, não sabendo de nada, fala: sai deste lugar agora, e Deus manda te dizer que Ele tem cuidado de ti, apenas creia e contemple o que Ele há de fazer na sua vida. Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes. Talvez essa tristeza e dor e angústia, a gente pensa: Deus esqueceu de mim. Ele não esqueceu de você. É apenas uma parte, uma etapa do processo. O propósito, a lição está logo ali. Deus cuida de nós em todos os momentos. Portanto, meus irmãos, aguente firme nesse propósito e foque nesse processo. E foque no propósito que Deus tem a realizar e concretizar na sua vida. Amém? Queria te convidar agora a se colocar de pé. Passagem que Jesus colocou no meu coração para trazer a você nessa noite, justamente essa, relacionada a processo e a propósito. Mais uma vez eu afirmo, aguente firme nesse processo. Hebreus 10, 23 vai dizer: apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Ele é fiel, meus irmãos. Ele é fiel. Ele tem propósito na sua vida. Fique firme nesse processo. Explanei aqui sobre processo e propósito, mas esse texto bíblico também traz lições para nossas vidas. E eu queria só pontuar, não queria me estender, explanar. Primeira lição que eu vejo, que a gente vê que Jesus nessa passagem, ele leva consigo a Pedro e a 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, os 3 discípulos mais achegados de Jesus. Eu aprendo com isso que Jesus escolheu pessoas próximas, que eu posso dizer amigos, para estar com Ele nesse momento de dor. Portanto, tenha amigos, não enfrente isso sozinho, se aproxime do seu amigo. A palavra de Deus diz que há amigo que é mais chegado que irmãos. Jesus nos ensina também que Ele se abre para os discípulos, para os 3, para os seus amigos. Se abre para eles e diz: a minha alma está profundamente triste até a morte. Se abra, desabafe, fale para alguém. Tire essa dor de dentro de você, externalize para alguém. Eu tenho certeza que Deus há de usar pessoas para ajudar você nesse processo. Jesus ainda pede a eles, aos seus amigos: ficai aqui e vigiai comigo. Jesus pede aos seus amigos: vamos interceder junto nessa batalha. Não
tenha vergonha e medo de alguém julgar você. Peça ajuda, peça oração, peça para alguém interceder por você, se colocar na brecha por você. Jesus fez isso, pediu para eles interceder por ele, por Jesus. Outra lição que eu vejo nessa passagem aqui é que Jesus orou ao Senhor. Ele colocou o coração dele ao coração do Pai. Ele falou: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Ore a Deus, externalize o que você está sentindo, a sua dor, seja sincero com Deus, fale: Deus, eu não aguento mais essa dor, essa tristeza, externalize isso para o Senhor. E que me chama a atenção também, para encerrar, que Jesus, embora tenha essa dor, essa aflição, essa tristeza, e ele ora a Deus, mas ele descansou a sua alma em Deus. Ele falou assim: todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Descansa no Senhor, meus irmãos. Descansa no Senhor. Ele vai aliviar essa dor. Ele vai arrancar essa tristeza do seu coração. Porque Ele tem cuidado de ti. Ele tem propósito a cumprir na sua vida. Por isso eu quero convidar você a curvar a sua cabeça nesse momento, fechar vossos olhos e falar com Deus nesse momento. Como mencionei, porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são comparáveis com a glória que há de ser revelada para cada um de nós. Deus há de revelar essa glória para cada um de nós. Independentemente se o processo é de dor, Deus revelará a sua glória. Enquanto o Ministério de Louvor entoa essa canção, louvando a Deus, eu quero te convidar a vir aqui na frente, dar um passo de fé nessa noite. Eu quero convidar 2 grupos específicos de pessoas. O primeiro grupo é: se você é essa pessoa que está passando por esse momento de tristeza, de angústia, de dor, venha até aqui na frente. Estaremos orando com você e por você, para Deus te ajudar nesse processo e te aliviar nessa dor nesse momento. Então venha até aqui na frente. Outro grupo que eu gostaria de orar: se porventura você conhece alguém que está passando por esse momento, venha também até aqui na frente para interceder, receber oração por essa pessoa. Seja canal de bênção, canal de vida para essa pessoa. Como o presbítero Cláudio falou no início, nós estamos fazendo tão pouco para Deus. Então seja esse canal onde Deus quer usar. O estado de Santa Catarina é um dos estados com o índice, com a taxa maior em relação a suicídio. Todos os dias, 2 pessoas se suicidam no estado de Santa Catarina. Então é algo que está próximo de nós, meus irmãos. Então venha até aqui na frente, você que está nesse momento de dor, você que conhece alguém, nós queremos orar com você. E tenho certeza que Deus há de agir com a sua graça, com a sua misericórdia e com o seu amor. A palavra de Deus diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas ele veio para dar vida, e vida em abundância. Deus tem vida em abundância para você nessa noite.